Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Paula e este é o canal Viver Pertinho de Deus. Vamos conversar mais um pouquinho hoje? Hoje eu tô aqui para contar para vocês por que eu decidi fazer esse canal e já que vocês estão vendo que eu não tenho muito jeito para isso, né? Mas contar para vocês um pouquinho dessa decisão e o porquê das coisas. Bom, em 2010 eu estava com uma doença no nível 4. Não era terminal, não é nada dessas coisas, mas eu estava sofrendo muito e isso tudo estava me deixando muito nervosa, porque quem já conviveu com a dor sabe o quanto é sofrido, né? E eu já tinha tentado tudo, eu teria que fazer uma cirurgia. Eu não tinha convênio na época, nós estávamos numa fase de mudanças, que a gente tinha recém-mudado aqui para São José do Rio Pardo, mas eu tinha uma esperança que o nosso Deus, ele é o médico dos médicos, né? Então, dia 18 de outubro de 2010, eu recorri a Deus como a última esperança que eu tinha antes da cirurgia, né? E eu orei a Deus naquele dia, eu estava com muito sofrimento, uma coisa assim que eu tinha dores desde o meio das costas até o meio das coxas, e tudo que mexia doía demais. E aquilo me deixou muito frágil, né? A dor faz a gente ver como que quando a gente não tem dor, a gente deveria ser mais e mais feliz, né? E às vezes a gente reclama das coisas porque a gente não sabe o outro lado, que é o lado de quem tem dor, né? E nesse dia eu orei a Deus lá na sala e falei para Deus: Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu quero pôr a minha vida nas tuas mãos. Eu estava buscando a Deus como meu melhor amigo, porque só ir à igreja e só estudar a lição da igreja, só trabalhar na igreja de sábado e nos outros dias, isso não estava me completando. Parece que eu estava numa rotina frenética, que o sábado, que a gente diz tanto que é para o descanso, virou um sábado cansativo, um sábado de luta, praticamente, né? E a gente queria organizar tudo, deixar tudo bem certinho para Deus, porque uma coisa que eu sempre tive no meu coração é que Deus, ele é um Deus de ordem, um Deus que gosta das coisas bem planejadas, das coisas bem estruturadas, e isso fazia com que eu tentasse fazer sempre o meu melhor ou às vezes mais do que eu podia pensar. Claro que não tem perfeição aqui. É só o que eu podia fazer o melhor possível, né? E então nesse dia eu orei e eu vou ler para vocês a passagem que eu tirei. Eu tirei a passagem de Isaías 43, de 10 em diante. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então aqui, quando eu li esses versículos, eu falei, o Senhor vai me curar?
Porque aqui a gente não tem dúvida. Eu sou, agindo eu, quem me impedirá, né? Então daí eu abri a Bíblia novamente, porque eu queria uma resposta, se era sim ou não. E eu tirei Lucas 13, 10 em diante. O título já é A Cura de uma Enferma. E aqui ele está falando, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela era encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Eu estava quase encurvada, porque eu não podia, eu tinha dor em tudo. Tudo doía. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livres da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Bom, queridos, essa é uma das minhas histórias, de muitas, que Deus tem agido na minha vida. Quando eu fui curada, naquela mesma hora, eu me sentia com as costas adormecidas, o lugar adormecido, aquela dor que era insuportável sumiu, só que eu ainda tinha medo. Eu tinha medo de que eu tinha interpretado errado e que era só passageiro, né? Porque eu tinha tomado muitos remédios e coisa do tipo. Mas naquela noite eu estava deitada. E eu estava deitada e eu durmo de lado assim. E da minha janela, que é essa aqui que vocês estão vendo um pedacinho, que é de madeirinha assim, veio uma luz bem de cima assim. E era uma luz que não era uma luz forte e que te dava o olho que dói. Sabe quando é um flash assim? Não. Era uma luz bege. Essa luz me cobriu inteira. Eu olhava para o meu braço e eu me via até meio dourada, sabe? Uma luz pro bege assim. E eu olhei aquilo e a minha casa aqui em São José é bem em cima de uma montanha, é um bairro que é montuoso, né? E a gente escolheu esse lugar porque dá para ver as montanhas tudo em volta, porque a gente queria se sentir pertinho de Deus, né? E eu falava assim, nossa, quem pôs um poste de luz dentro de algum terreno para estar tão alto que está vindo de cima da minha janela? Eu que estou aqui em cima do morro, né? Daí depois eu pensei assim, nossa, deve ser um helicóptero. Mas um helicóptero filmando, jogando a luz bem em cima da minha janela, entrando no meu quarto, né? E, como eu estava meio sonada, foi isso que eu pensei na hora. De repente, essa luz fez assim, foi diminuindo e sumiu. A hora que essa luz sumiu, eu entendi que era Deus me mostrando que essa doença estava curada. Ai, queridos, eu acendi a luz do meu quarto e orei e agradeci muito a Deus. E eu peguei a minha Bíblia e falei, Senhor, qualquer coisa que o Senhor me pedir, eu farei. E a passagem que eu tirei foi quando Jesus chama os discípulos, sabe? E aquilo foi o meu chamado. Eu tenho certeza que Deus me chamou para eu poder estar falando com você aí hoje. E tudo mais o que tem acontecido na minha vida, eu tenho percebido que mesmo se você está dentro de uma igreja, às vezes você também está vazio. Às vezes você está cumprindo as rotinas que te implicam uma tradição
e não está encontrando com esse Deus, que Ele não quer só que você saiba as experiências das pessoas que foram da nossa Bíblia, as experiências de Daniel, de Davi e todos mais, entende? Ele quer a sua experiência com Ele. Eu estou vivendo a cada dia uma experiência e só Deus sabe quantas coisas eu já passei. Devagarzinho a gente pode até ir comentando, conversando, mas a única coisa que eu te peço hoje, se você realmente quer encontrar esse Deus maravilhoso, esse Pai amado, busque e esteja disposto a mudar.